Continuando aqui sobre a pergunta do irmão querido, dizendo que o pecado é transgressão da lei. Então eu devo obedecer toda a lei? A questão de comida, a questão de dia, a questão de cerimônias, de festas, que mencionava no Velho Testamento. Se eu não praticá-las, os 10 mandamentos são leis morais, cerimoniais, existem muitas leis. Agora, nós vimos aqui em Tiago 2,10, se eu não cumprir uma lei, eu pequei em todas. Por causa de uma lei quebrada, eu estou condenado. E o irmão dizendo, mas será que eu não estou vivendo pecando porque tem um dia que eu não guardo? Eu trabalho. E como que fica? Eu estou respondendo. A salvação, em Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém. E vamos cair na real. Todos nós somos legalistas em alguma coisa, de alguma forma. Religiosos, legalistas. Cobramos muitas vezes algo de uma pessoa que nós mesmos não fazemos, parecemos fariseus, que nem com o dedo eles não movia, mas cobrava do outro. Coloca fardo pesado em outro. Mas para si mesmo não cobra nada. Esse é o legalista. Ninguém é salvo pela lei, segundo a palavra do Senhor. Ainda ele diz, Gálatas 2,19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, não pela lei. A lei, uma das leis, é o seguinte, o salário do pecado é a morte. É o que determina uma pessoa a ser condenada eternamente. Porque nós já nascemos no pecado. Salário do pecado é a morte. Só que o Senhor Jesus Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz e nos crucificou. Nos fez morrer juntamente com ele. Portanto, a justa justiça de Deus foi satisfeita. Ele me levou à morte. E a justa justiça de Deus exigia a morte do pecador. O Salvador me atraiu e me fez morrer. Quem morreu justificado está do pecado. Romanos 6:7. Agora, esse texto. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, não pela lei. Pela lei, eternamente morto. Para a lei. A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho nesse corpo, ou nessa carne, vivo pela fé, não por cumprimentos da lei. Eu não consigo, apesar de a lei ser santa, porque fala do caráter de Deus, mas eu não consigo. Então é viver pela fé. Por isso que a palavra do Senhor diz, o justo viverá pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Para eu ser justificado, eu tenho que obedecer toda a lei, então não preciso de Cristo. Vou lá tentar viver a vida do Velho Testamento e não do Novo, da velha aliança e não da nova aliança, do meu sangue, como diz o Senhor Jesus Cristo. É viver pela fé. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E ainda diz em Romanos, capítulo 11, versículo 6, ele diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. A graça já não é graça. Queridos, eu não consigo obedecer toda a lei. E os defensores da lei quebram a lei em algum ponto. Se você considerar as leis do Senhor, o Senhor não diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Nós somos capazes de amar a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela? Podemos sim, desde que o amor de Deus seja derramado em nossos corações, para que possamos amar com o amor de Deus, porque o amor nosso é egoísta. Quem consegue? Então alguém não quebra? Se quebrar um, quebrou todos. Por isso que nós necessitamos da graça e viver em Cristo e pela vida de Cristo. Esta é uma libertação da lei. Mas nós vamos então praticar o que a lei diz? Perfeitamente. Cristo é a lei encarnada. Por que a lei? Porque fala do caráter de Deus. E Cristo é a nossa vida. Então eu não vou obedecer? Não. Eu vou ser obediente pela obediência de Cristo no meu interior. É graça. Eu dependo da graça. Eu dependo dele. Senão, eu vou viver uma vida escrava, dominada, presa por costumes, por leis, tantas leis. Nós não conseguimos amar, nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos ser gracioso, dar para a pessoa aquilo que ela não merece, nós não conseguimos ser misericordiosos. A palavra do Senhor diz para nós sermos misericordiosos. Nós não conseguimos. O que é misericordioso? Eu não dar para aquela pessoa o que ela merece. Eu não vou dar. Por quê? Porque eu sou misericordioso e eu vou dar aquilo que ela não merece. Vou usar da graça. Mas a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Cristo e o relacionamento com Deus Pai por Cristo. Obediência. Não a nossa obediência. A obediência de Cristo. Pode fazer o seu comentário, amados.